Olá, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Eu sou a Estela, eu sou uma das voluntárias trabalhadoras do CAE João de Camargo. E o tema para a nossa reflexão de hoje é sobre o passe e o Evangelho, sobre os efeitos do passe e também os passes que são aplicados na nossa casa espírita e também, de uma certa forma, em todas as casas que seguem a Aliança Espírita Evangélica. Para isso, eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 26, os itens de 1 a 2, os itens de 1 a 4 referente ao capítulo 27 e também os itens 4 e 5 do capítulo 28. Quando a gente vai numa casa espírita, né, antes da gente pensar na possibilidade da pandemia e de receber a assistência espiritual em casa, né, à distância do centro, muitas vezes a gente reconhece no passe o momento mais importante de todo momento e de todo o tratamento que a gente está no centro espírita, né? É importante a gente pensar que o tratamento, ele se dá desde o começo, né? Então, tanto na casa espírita quanto na nossa assistência à distância, desde a preparação, já é importante a gente procurar estar presente e concentrado em tudo que vai sendo facilitado, né, por cada um dos trabalhadores. Por quê? Tudo tem um sentido. E o passe, ele é só mais um dos complementos do tratamento espiritual que a gente recebe. Então, por exemplo, o momento da leitura do Evangelho, né? É o momento em que a gente vai refletir sobre as nossas ações, muitas vezes a partir do exemplo de Jesus, a partir daquilo que está no Evangelho, né? E aí, algumas pessoas podem pensar assim, não, mas é na hora do passe que eu sinto aquela conexão, que eu sinto aquela melhora, que eu sinto um efeito, né, até concreto, de bem-estar, que antes, nas outras etapas, né, da assistência, eu não consigo perceber dessa forma, assim, tão intensa, e até de uma certa forma concreta, né? Então, por que a gente sente isso? Uma das finalidades do passe é trazer a cura pra gente, né? E quando se pensa em cura, a gente pensa de uma forma ampla, a partir da dificuldade e da dor que cada pessoa está enfrentando. Não necessariamente algo relacionado à parte física, mas muitas vezes a parte emocional, a parte espiritual também, né? E uma coisa que é muito nítida é que o passe, ele ajuda a promover a melhora da nossa sintonia vibracional. O que significa isso? Ele ajuda a elevar o nosso padrão vibratório. Por isso que muitas vezes a gente não tá bem e aí a gente se força a ir na casa espírita ou a gente se força, né, a pegar lá e entrar no grupo do WhatsApp no horário da assistência espiritual à distância. E aí a gente começa lá de um jeito meio desconcentrado, né? Digo isso porque isso às vezes acontece comigo, inclusive, né? Às vezes eu preciso de um esforço muito grande para conseguir me concentrar. E aí na hora do passe, né? Muitas vezes na hora em que a gente mais está receptivo e mais a gente entra em sintonia com o plano espiritual. É nesse momento que pode parecer que é mágico e, nossa, eu percebo concretamente a melhora, mas é justamente porque a gente está mais receptivo. Às vezes, se a gente tem essa receptividade, por exemplo, na hora que a gente está ouvindo os áudios do Evangelho, a gente vai muitas vezes ter uma nova ideia, vai trazer algo para o nosso dia a dia, e que talvez seja tão benéfico quanto o efeito do passe. Mas o que vai depender? Que aí depende só exclusivamente da gente, a gente procurar purificar o nosso coração. Então, no momento do passe, é fundamental que a gente tenha uma postura de humildade, de receptividade e, consequentemente, de praticar o perdão, né? Para a gente poder estar numa vibração mais elevada, para a gente conseguir se conectar com os espíritos que vão inspirar,
né, o momento do passe, a gente precisa não carregar nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de rancor, nenhum desejo de vingança, né? Então, assim, se eu chego de repente na casa espírita, ou se de repente eu chego na minha casa, vou lá para um lugar, para um quarto, por exemplo, e aí eu tento me conectar na assistência espiritual, mas eu tô lembrando lá daquela fechada que me deram no trânsito, ou eu tô lembrando daquela pessoa no meu trabalho que fez alguma coisa que de repente não foi legal e que eu tô ruminando aquilo, a gente não vai conseguir sentir esse efeito tão benéfico do passe, né? E por que eu quero dizer isso? Porque uma das funções do passe também é aliviar o nosso sofrimento. E o passe é um instrumento concreto de propagação da nossa fé, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente só pensava na assistência presencial, às vezes a gente falava assim, nossa, eu quero tomar passe com aquela pessoa ali, nossa, porque eu saio, depois que eu tomo passe com ela, eu me sinto tão bem. E aí, às vezes, a gente chegava, tomava passe com o outro e falava, ai, não foi do mesmo jeito. Mas assim, os trabalhadores, né, tanto quando a gente faz o áudio para assistência à distância, ou quando a gente dá o passe lá na casa espírita, somos seres humanos como todos. A nossa diferença é que a gente estudou um pouquinho a mais e a gente faz uma preparação, dependendo do aspecto, de 2 dias antes do trabalho, né? Realmente a gente precisa ter um preparo, sim. Por quê? Porque a gente precisa estar com a nossa vibração o mais próximo da espiritualidade para a gente só ser o mediador, né? Então é como se a gente fosse uma ponte entre o plano espiritual e a pessoa que vai receber o passe. E aí, independente do trabalhador, né? Quem vai poder sentir toda a vibração e as boas sensações do passe depende muito mais da nossa abertura, da nossa sintonia, da gente poder afinar o nosso pensamento no padrão, né, da sintonia que tá daquele momento da assistência e não com o trabalhador, né? Por quê? Porque a gente só tá ali como uma ponte, né? Então, o mais desafiador, independente do passe ser tomado em casa ou ser tomado no centro, é a gente procurar tá com esse padrão de pensamento mais sintonizado com todo o plano espiritual, né? Então, é fundamental, primeira coisa, a gente evitar de ficar se comparando, né? Porque às vezes uma pessoa consegue lá, por exemplo, nos comentários finais, falar que teve algumas percepções, aí de repente uma pessoa fica desanimada e fala assim, nossa, mas eu não sinto nada, né? Meu Deus do céu, eu só me sinto mais calma, mas não importa, né? O que importa é que cada um tem o seu ritmo, tem o seu processo evolutivo individual, né? O mais importante é a gente se lembrar e a pandemia trouxe isso assim de uma forma completamente evidente, de que antes a gente achava que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisava estar em alguma casa dele, né? Então a gente precisava ir no centro, ou dependendo da religião, ir lá em alguma casa de Deus. Mas a gente esquece de uma coisa que foi ele mesmo que disse, que aonde está 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei no meio dela. E se a gente parar para pensar, a palavra eu tá no meio da palavra Deus, aliás, no meio do nome de Deus, né? Perdão aí do equívoco. Então, se nós estamos no meio de Deus, significa que Ele sempre está conosco. Então, nesse momento, né, que eu trago essa reflexão e que tem alguém me ouvindo, Deus, Jesus ou algum benfeitor em nome dele está aqui presente conosco. E para a gente poder sentir isso cada vez mais e se aproximar cada vez mais dos benfeitores espirituais, é fundamental que a gente esteja em sintonia com os nossos pensamentos e com as nossas intenções, né? Se de repente alguém está me ouvindo aqui e de repente está tentando encontrar
uma exatidão nas minhas palavras, por exemplo, uma articulação plenamente perfeita, de repente vai estar mais voltado a ver se eu tenho se eu cometo alguma falha, do que de repente propriamente ouvir a mensagem. Então, numa situação dessa, talvez a pessoa não vai conseguir extrair aquilo que de fato vai poder sintonizar para a pessoa sentir uma melhora interior, né? Então, o que significa isso? Que quando a gente tá, independente do contexto da assistência espiritual, seja à distância na nossa casa ou, de repente, na assistência presencial, se a gente tá lá só de corpo presente, isso não vai ser tão eficaz quanto como se a gente tá lá mais concentrado, tentando deixar suspenso as coisas do dia a dia lá fora, né? Então, por exemplo, na assistência à distância, eu sei que às vezes é desafiador, né? Às vezes tem barulho, às vezes tem gente que bate na porta, às vezes tem gente que mora numa casa pequena e nem consegue, né, ficar num espaço de privacidade, fica com o fone para tentar ouvir. Mas o mais importante é tentar estar completamente conectado, porque é aí que vai ser completamente perceptível essa eficácia do passe, né? E os passes, eles são aplicados com uma finalidade muito variada e vai depender da necessidade de cada um. Quem consegue definir isso? Não adianta a gente chegar lá e falar, eu sou a Estela, eu quero tomar um passe para minha saúde física. Não. Existem passes, né, que são dados mais voltados para a saúde física. Tem outros que fazem um equilíbrio entre a saúde física e a parte espiritual, e tem passes voltados aí para poder ajudar na melhora da vibração, na melhora na melhora da sintonia espiritual da pessoa. Quem define isso é o plano espiritual, não somos nós, não é o nosso desejo e nem a nossa suposição, né? E aí alguém pode pensar assim, nossa, mas no centro, né, eu vou lá, recebo a fichinha, eu sei o meu passe, e como que é em casa, né? Já que em casa tem o áudio de alguém que está facilitando o passe, como que acontece isso, né? O nosso mentor, que está sempre 24 horas ali do nosso lado, e mais os benfeitores espirituais, inclusive benfeitores espirituais que são voltados ao trabalho da assistência espiritual à distância, são eles que vão se deslocando, cada um nos nossos lares, e vão colocando os fluidos necessários para aquilo que mais a gente necessita, né? É importante lembrar que uma forma da gente poder carregar os efeitos benéficos do passe, além do orai e vigiai, que isso é um lema, né, definitivo para todos nós espíritas, também é importante a gente não deixar de lembrar de fluidificar a nossa água, né? E aí deixar lá a garrafinha do nosso lado, e aí toda vez que a água tá acabando, encher de novo, porque aí também o nosso mentor e os benfeitores espirituais conseguem trazer esse auxílio para nós, né? E aí é importante ter em mente de que mesmo quando a gente não se dá conta e não consegue perceber concretamente aquela sensação de bem-estar, que o amparo, ele existe. E é por isso que eu me lembro de uma história que talvez eu até já tenha contado para alguns de vocês, que fala que uma pessoa se encontra com Deus, ou com Jesus, eu não lembro ao certo, mas ela se encontra, acho que é com Jesus, ou com um dos dois, e aí ela vai vendo os filmes de várias etapas e passagens da vida dela. E aí a pessoa tá junto com Deus caminhando na areia e sempre vai vendo nos vídeos, então, 4 pegadas na areia. E aí vai passando outros flashes da vida da pessoa, e aqueles flashes mais complicados, aquelas situações que a gente pensa que nunca vai passar, que não vai dar conta e que aquela situação vai tomar conta da gente para sempre. Naquele momento a pessoa via que só tinham 2 pegadas na areia. E a pessoa começou a ficar incomodada com aquilo, e aí ela questionou Jesus ou Deus. E aí ela falou, nossa, mas como assim, né? Nos momentos mais difíceis, eu tava ali sozinho. Aí Deus falava, era nesse momento
que eu estava te carregando no colo. Então, o passe, ele nada mais é do que a gente poder sentar lá no colo, receber um abraço do nosso mentor, de Jesus, receber um amparo de Deus. Então, é importante que a gente lembre de que para a gente sentir isso cada vez mais, basta a gente sintonizar o nosso pensamento a isso. Eu espero que todos vocês tenham conseguido extrair alguma reflexão disso. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.